terapeuta, falem com alguém que entende. Mas se você quer reprogramar no dia a dia coisas simples, crie autonomia na sua vida, né? Então, como que eu faço? A primeira coisa, eu quero reprogramar questões de relacionamento. Como foi o meu primeiro relacionamento? Como que eu me sentia nele? Começa a escrever, começa a fazer a criar essa inteligência interna de olhar para as coisas do passado, porque você é hoje o seu passado. Você não está conseguindo encontrar as respostas que você quer porque você não olha lá para o passado. E vai chegar um momento que essas perguntas elas vão acabar. Na verdade, elas não vão acabar, mas o teu cérebro ele não vai mais ter a resposta pronta. E quando ele não tiver mais essa resposta pronta, tu vai pensar, e se? E se isso acontecesse? Quando eu penso e se, o que acontece na minha cabeça? O meu cérebro ele tem que formar uma nova sinapse neural. Se eu tenho que criar uma nova sinapse neural, eu vou ter um entendimento novo. E aí é a cereja do bolo, tu tem um novo entendimento e acontece tua cura. Então é tão simples, gente. No início pode ser realmente desafiador, porque a gente não confia ainda em nós. A gente não confia nos nossos pensamentos, né? A gente foi reprogramado ou programado para sempre dar vazão para o externo. Se a gente dá vazão para o externo, a gente não consegue olhar para o interno. Porque o interno, nos séculos passados, era insignificante. Né? Então a gente tem que começar a desenvolver essa inteligência e todo dia fazer esse exercício, né? De coisas que eu não estou contente, tirar o tempo para refletir. Por que meditação é tão importante? Que a gente olha para o interno. Né? Então é essa inteligência que a gente tem que desenvolver nesse momento para criar essa base e conseguir dar vazão e ter as melhores ações para constituir a nossa vida, alcançar os nossos objetivos, né? Desde as coisas mais simples até as coisas mais extraordinárias. Então eu te peço, anote isso e comece a desenvolver essa inteligência que só 2% da população tem. Mas isso é possível, né, Cacau? Isso é possível. Se a gente desenvolveu isso, é porque é possível. E uma coisa interessante que você falou é o IC, né? Uma ferramenta poderosa. Outra ferramenta poderosa que eu sei para as Lady Power são as afirmações que permitem. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença, homem nenhum presta, porque eu tive 2 relacionamentos amorosos que não foram bons. Aí eu criei essa crença. O desapego dessa verdade, porque a crença é uma verdade que você acredita. Pode ser que o outro não acredite, não seja verdade, mas você acreditou naquilo. Então, para você duvidar, você começa a acreditar com a crença falando assim, não. Existe alguém no mundo que um homem é feliz? Existem. Na semana passada, algumas pessoas conheceram pessoas que se deram bem, começaram a ter um bom relacionamento? Existem. Há muito tempo atrás, há 1 ano atrás, existiam pessoas que se casaram felizes? Sim. Então, todo homem não presta? Todo relacionamento é ruim? Aí você começa a duvidar daquela verdade que você criou que era uma verdade absoluta. Então, se juntando com essa afirmação, no passado, há 1 ano atrás, semanas atrás, alguém saiu e aconteceu isso diferente. Por exemplo, uma crença de que eu não sou capaz de ganhar dinheiro porque eu não tenho ensino superior. Tem alguém na vida que já ganhou dinheiro, ficou rico sem ensino superior? Muitas pessoas, muitas, mais de milhares, aí você quebra. E aí experimenta pensar o seguinte, ó. E se eu ganhasse dinheiro fazendo o que eu amo? Começa a vir muitos pensamentos diferentes, pensamentos que tu nunca teve. Porque tu ainda tá na bolha. Tu precisa sair daquela bolha, criar novas sinapses neurais para te conseguir ressignificar. Então, pensem sempre. E se tem que ser uma oração de vida, né? E se eu fizesse tal coisa? Mas e se eu conquistasse? Como que seria? Como que iria ser a minha vida? Né? Quando a gente começa a pensar nas grandes possibilidades que a gente tem, a gente começa a criar novos caminhos na nossa mente. E aí começa a chegar as nossas curas. Então é muito simples.
Porém, é um exercício diário, né? Para criar maestria nisso, é um exercício diário. Olha quanto tempo tu vem estudando, eu venho estudando, né? Para ter esse entendimento. Gente, eu não entendia isso. Gente, vocês não têm noção do tanto de bloqueio. Eu tava falando com a Cacau esses dias. Gente, era muito bloqueio. Ontem eu descobri um bloqueio. E todo santo dia, quando eu pego alguma coisa para analisar, eu descubro alguma coisa nova de mim mesma. Então, isso é autoconhecimento, né? Isso é a percepção que você tem de si mesmo e ressignificação disso. Mas é uma coisa que todas as pessoas deviam construir isso para a vida. Então, anotem isso, anotem. Gente, o que é o pior disso? O que é o melhor daquilo? O que eu ganho fazendo isso? Lembrar que a gente nunca perde na nossa vida. Pro nosso cérebro, a gente nunca tá perdendo nada. A gente sempre tá ganhando alguma coisa. Então, anotem isso. Né? Anotem essas perguntas, se façam essas perguntas diariamente e automaticamente as curas e as respostas elas vão vir. E outra coisa, não deixa o seu cérebro te controlar, o seu ego te controlar, porque o ego ele quer te proteger. A gente nunca vai conseguir na vida expulsar o nosso ego. A gente não consegue tirar ele e falar assim, ó, agora eu não quero nunca mais não falar com você. Gente, não consegue fazer isso. Ele faz parte de você. Ele faz parte de você, né? Ele é o seu lado escuro e a sua essência é o seu lado, a sua luz. Então, dê vazão para a sua luz. Deixa o ego de espectador. Ele quer te proteger, né? Ele sempre vai querer te auto-sabotar, mas de uma forma de proteção. Não olhe ele como um inimigo, não olhe ele como algo ruim. Olhe para ele como alguém que passou coisas e hoje ele quer te proteger. Sabe aquela mãe que quer te proteger de tudo? Então é o seu ego. Esse é o seu ego. Então você tem que amar ele, gostar dele, entender ele, olhar ele de uma perspectiva de cima e não como se ele fosse uma parte só. Olhe para ele de cima. Quando você olha para ele de cima, você entende o seu passado. Você pensa, nossa, então eu estou tendo essa atitude por causa disso, né? Ah, então é por isso, aquele outro. E começa a ter um entendimento profundo de quem você é. Né? Não se julgue, se ame. Porque com certeza esse teu passado vai fazer com que você ajude muitas pessoas aqui. Né? O seu passado ele faz parte da sua história. Então, e ele traz um ensinamento tão grande, né, que cada pessoa se tirasse, né, esmiuçasse bem o seu passado e trazesse para um amigo ou então na internet, quantas pessoas a gente não poderia ajudar. Às vezes a gente acha que a gente tem que alcançar muitas pessoas, né, ou a gente tem que reprimir esse nosso sentimento. E é ao contrário, a gente precisa expressar os nossos sentimentos. A gente foi ensinado que a gente não pode chorar, que a gente não pode falar de emoção, porque falar de emoção é uma fraqueza. Gente, mas isso é a pior mentira que foi contada nos séculos passados. Até porque, quando a gente chora caladinho, a gente pode guardar aquilo de uma forma muito ruim, gravar a crença. Então, o que você faz, Jordana ou Morgana, quando você está triste e você está se sentindo, sabe, a autossabotagem? Nossa, que culpa que eu estou sentindo, por que eu fiz isso? Como que você reprograma instantaneamente antes de descer o subconsciente e te limitar? Quais são suas ferramentas? Gente, a minha ferramenta ela é tão simples que eu acho que as pessoas elas devem pensar, meu Deus do céu. Gente, o que é, né? A gente, claro, a gente tem que ter um entendimento da onde vem de tudo mais. Mas a principal coisa é acessar esse sentimento. Quando eu acesso esse sentimento, eu me coloco lá naquele lugar onde eu estava e eu expresso aquele sentimento, independente de como você vai expressar, gente. Você pode fazer isso em casa, na sua casa também. Independente de como você vai expressar. Quando você expressa, você pode quebrar alguma coisa, você pode falar, você pode imaginar a pessoa na sua frente e falar com aquela pessoa. Só que você tem que colocar isso pra fora. Quando você coloca isso pra fora, você tem a sua cura. Por quê? Porque aquilo sai de dentro de você, sai do inconsciente e vem para a superfície. E quando vem para a superfície, você cria consciência. Muita gente até já sente no físico, outras pessoas ainda, quando estão no início, não sentem no físico, mas começa a dar uma angústia, como eu posso explicar? É algo físico mesmo, né? Parece que tá saindo um negócio da garganta mesmo, né? Parece que tá engolindo um bolo de pelo e aí tá saindo um negócio de dentro de você. Então, você começa a fazer isso. E muitas pessoas que têm bloqueios, elas não têm essa facilidade de falar.
né? As pessoas não conseguem falar sobre isso. Então, quando ela começa a expressar isso, né? Pode ser de olho fechado, pode ser de olho aberto, pode ser como quiser. Quando ela começa a acessar isso e expressar, gente, é libertador. Cara, eu tenho muitas clientes que do nada eu faço uma sessão. Na próxima sessão, a menina tá falando igual um rádio. Fala tudo depois que começa a fazer. Gente, vocês não têm noção de como é. Muda a voz, muda tudo ao redor da pessoa, porque a gente sabe que tudo nasce em nós. Então, automaticamente, se nós mudamos, as pessoas ao redor mudam, mas a expressão. Então, muita gente, né, que às vezes tem problemas de venda, problema profissional, problemas com comunicação, é libertador, gente. Libertador. Então, faça esse exercício em casa. Imagina aquelas pessoas que talvez algum dia te magoaram. Lá, quando você tinha, sei lá, 7 a 14 anos, que é um período onde tem mais intensidade, e começa a fazer isso. Fecha o olho, pensa nessa pessoa, fala pra ela todas as coisas que você gostaria de ter falado, mas sai do consciente. Fala lá, imaginando quando você tinha a idade que você passou aquilo. Porque hoje, conscientemente, a gente sabe que a gente não tem que xingar ninguém, né? Que a gente não tem que julgar ninguém, que a gente, né, tem que trazer com mais leveza. Mas lá naquele momento a gente não sabia. A gente não tinha a consciência que a gente tem hoje. E aquele sentimento é de lá, não é de hoje. Olha então, só, Morgana, igual estão falando aqui, meu pai, dói só de imaginar. Por quê? Porque a memória está lá com a emoção. Se você não está lá tendo a idade que você tinha e lembrar daquilo e falar para o seu pai o que você sentiu, e aí pode ser frase, gente. A constelação, ela reprograma através de frases. Você olha para aquele lugar, sente aquela energia novamente, olha de olhos abertos e fala para o seu pai, né? Eu sinto muito, eu senti muita mágoa de você me abandonou, eu tive raiva de você quando você falou isso, eu quis excluir você da minha vida e nunca mais te ver. Você tem que ser claro com suas emoções. E aí quando você externaliza isso para o seu pai, para sua mãe, sai de dentro de você esse bolo de pelo, né? Esse bolo de energia. E esse bolo, gente, é tão grande que ele vai passando pelos seus chakras, que são os fluxos energéticos que regulam seus órgãos, seus músculos, por isso que vem dor nas costas, por isso que vem dor no estômago, porque tem um bolo de energia que você precisa jogar para fora. E a gente joga exatamente como a Morgana está falando, através de visualizações, meditações, afirmações, mas não adianta falar por falar, você tem que entrar no sentimento, porque o que reprograma de verdade não é você falar eu amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Isso que você fizer por 21 dias sentindo realmente um amor, você reprograma. É mais difícil, demora mais. Mas se você acessar aquela dor, quando você se sentiu rejeitada, quando você se sentiu excluída, humilhada, se você acessar essa humilhação e falar para a pessoa, nunca mais eu vou permitir alguém me humilhar como você fez. Eu perdoo você pelo que você fez, mas a partir de hoje eu não aceito, não fico mais calada, não escuto mais isso e não faço nada. A partir de hoje eu sou uma nova mulher. Quando você reprograma isso dentro de você, essa é uma nova premissa. Eu não aceito ser maltratada mais. Acabou, reprogramou, né? Adorei. Só para encaixar o que ele falou. E é bem simples. E a mecânica quântica, né? Também foi muito banalizada aí, né? Por um tempo, né? Devido só ter falado, não, você só tem que pensar, você só tem que pensar. Sim, a gente tem que pensar, mas no nosso coração existem neurônios também. E aí esqueceram de falar que é sentir, né? E aí todo mundo pensou, nossa senhora, gente, como assim só pensar? Eu penso todo dia, né? Eu tô fazendo visualização todo dia, eu penso todo dia. Gente, mas não adianta. Você não vai conseguir acessar isso sem se desbloquear primeiro. Porque para chegar lá na sua essência, lá na centelha divina, você precisa tirar todos os traumas. Aí sim, depois que você começar a visualizar, você vai receber instantaneamente. Mas se você tem algum bloqueio, gente, assim, ó, é uma coisa impossível, tá? De conseguir. Você primeiro tem que ressignificar para depois conseguir ter as ações, conseguir receber, conseguir perceber também, né? Porque muitas vezes a gente não percebe, tá?
A gente tá tão ligado com o externo, né, com o físico, que a gente não consegue se conectar. Muitas vezes, e na verdade todos os dias acontecem bênçãos na nossa vida e a gente não consegue enxergar isso. Porque a gente acha que tudo tem que ser palpável, né? Tudo tem que ser palpável. Isso aqui, eu ganhei isso aqui, nossa, maravilhoso. Agora, se eu ganho um abraço, se eu ganho não sei, às vezes um bom dia, né, de uma pessoa alegre, a gente não consegue perceber a energia que aquilo tem, né? Perceber a quantidade de coisas boas que naquele bom dia tem. Porque parece ser algo tão simples, né? E quando a gente começa a se reprogramar, a gente percebe que esse simples ele é tão importante, tão mais importante que o resto, né? E é aí que a gente começa a receber todas as bênçãos físicas também. Né? Então é basicamente isso. Mas o negócio é acessar as emoções. Não importa como, gente. Acesse essa emoção. Você foi ensinado a não acessar? Não importa. Vai contra todo mundo. É errado chorar? Não importa. Chora. Gente, pra mim, chorar ficou a coisa mais normal da vida. Sabe? Antes era, nossa, né? Não pode chorar. Não, gente, chorar é a coisa mais normal da vida. Quando eu choro, eu me liberto. Pra mim, hoje, gente, uma vez por semana eu sento, eu analiso o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar, eu escrevo, eu vejo onde que começou, do que começou, e eu acesso aquela emoção. Fecho o olho, boto uma música legal, boto uma frequência de cura e acesso aquilo. Quando tu acessar aquilo, tu vai sentir. É basicamente isso, a cura, uma nova sinapse, um novo insight, é através disso, é através desse exercício. Então, gente, não tem... às vezes eu acho que a gente tem um entendimento simples desse, claro, porque a gente estudou um monte, né? A gente né, se especializou. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente vê que é tão simples, né, Cacau? Simples, né? É simples, é instantâneo, né? Não é uma coisa que... Eu falo assim, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Eu tenho que dar um prazo para eu parar de sofrer. Então, por exemplo, quando a minha sogrinha faleceu, eu estava sofrendo muito. A dor de ter a falta dela vai persistir, mas eu posso tornar, eu ressignifiquei essa dor em saudade, em alegria, porque é como eu quero lembrar dela. Mas o sofrimento eu coloquei uma semana, claro que durou ainda um mês, mas na minha mente eu falei, acabou a missa de sétimo dia, eu falei, acabou aqui. Eu não vou mais ficar chorando, não vou mais permitir dar abertura para minha dor. Eu ficar lá jogada, depressiva, numa cama, sem comer, sem tomar banho, sem fazer nada. Porque eu preciso voltar, né? Então a gente tem que dar um limite, um término de relacionamento, que é outra coisa que as mulheres né, ficam às vezes 6 meses sofrendo. Dá um prazo, ou um mês, eu vou ficar realmente reclusa, chorando, trazendo aquilo tudo, perdoando, me limpando. Eu sempre falo, quando termina relacionamento, tem que deixar para balanço. Não adianta já sair para rua pegar outro cara, porque aquele cara vai repetir o padrão mental que está dentro de você. Porque se você atraiu um cara que te traiu, é porque dentro de você tem uma ressignificação que homem não vale nada. Então eu preciso ressignificar quais foram os erros desse relacionamento para eu ir para um novo relacionamento. Senão eu vou repetir a mesma praia. E eu vou sair. E é legal de falar também que depois dos 14 anos, tu só traz novamente aquilo que tu já passou. Então, se eu tô passando alguma coisa num relacionamento, sei lá, a pessoa me traiu, né, por exemplo, não é lá, naquele momento, que tu vai ressignificar. Olha lá pro teu passado. Quando tu ressignificou lá no teu passado, de 7 aos 14 anos, tu não vai mais receber isso. Né? E outra coisa importante de falar também é que muitas vezes pode ser que aconteçam coisas na nossa vida e elas não chateiem nós. Eu fui traída, aquilo não me chateou. É porque tá tudo certo comigo, tá tudo bem comigo. Agora, se aquilo me chateou, eu tenho que dar para aquilo. Mas se não me chateou, tá tudo bem, passou, beleza. Né? Muitas pessoas perdoam, outras não, a gente não vai entrar nesse âmbito, né? Mas se me chateou, eu tenho que olhar para lá, porque na verdade não é uma coisa de agora, é uma coisa que já estava lá programado. Então aquela pessoa ela só entrou na minha vida para me mostrar aonde eu tenho que olhar dentro de mim e curar dentro de mim. Isso é muito importante de saber, porque muitas vezes eu também pego gente falando assim, mas
eu passei tal coisa semana passada, né? Ah, eu queria ressignificar a coisa da semana passada. Gente, mas não é semana passada que tem que ressignificar. É o que fez você atrair aquela situação para você que te machucou. Então, não é semana passada, não nasceu lá semana passada, nasceu lá atrás. Então, você tem que olhar lá para trás. Né? É lá no início, lá na raiz do negócio. Ali é só uma vertente. É só uma vertente que ocasionou, que na verdade todo mundo é uma centelha divina. Né? Um fragmento de Deus. Quando eu passo a ver as pessoas assim, eu penso que Deus sempre está trazendo alguma coisa nova para mim entender, para eu respeitar, para evoluir. Exatamente. Então, olha lá para o passado. O presente ele é só um resultado do passado. Né? Então, é importante falar isso também. Eu sei que a Cacau vai... Você está satisfeita com o resultado que tem hoje? Se não, é porque o problema está lá no passado, que você tem que resolver. Agora você tem clareza que está nas suas mãos, está no seu controle resolver isso. O que não está no seu controle? Mudar os fatos. Perder alguém, aparecer uma doença na sua vida, isso não está no seu controle. Mas como você vai lidar com isso? Eu gosto muito do livro do Milagre da Manhã, né? Eu fui no evento do Howard no Brasil e ele falou assim, gente, eu passei por 2 traumas fortes que eu contei no Milagre da Manhã, que foi a minha parte física, que eu sofri um acidente de carro e fiquei estraçalhada, que eu não ia mais me movimentar nem andar, e a minha mente naquela hora foi ver todo mundo, meus pais chorando, todo mundo, tipo, já era, vai ser inválido, e ele falou pra ele mesmo, não, se eu ficar numa cadeira de roda, eu vou ser o cara mais foda da cadeira de roda. Eu não vou me permitir ser vítima dessa circunstância. E esse pensamento que ele ressignificou fez ele voltar a andar, gente. Olha que coisa fabulosa. E aí, o segundo marco na vida dele foi a crise financeira, que é o que muita gente vai passar nesse momento no Brasil. E ele disse que estava crescendo como coach, a carreira dele estava explodindo e veio a crise. E aí ele não conseguia mais vender as consultorias dele. E aí ele disse que foi a pior crise da vida dele, foi a financeira. Pior do que a física. Porque na física iam familiares, ia todo mundo paparicar, ia cuidar da beijinho. Estava o tempo inteiro ali perto, né? Agora a financeira, ninguém te liga, ninguém pergunta como você está, ninguém pergunta. A financeira é você sozinho. E aí ele teve que ressignificar. Essa foi a fase que um amigo dele falou, vai correr, vai fazer atividade física. Ele falou, eu odeio correr. Ele falou, crie isso como objetivo da tua vida para sair dessa depressão. Vai correr, porque a intuição vai chegar. E aí foi através da caminhada que ele falou assim, eu já comecei a andar, eu vou me desafiar a correr 5 quilômetros. Aí ele se desafiou a fazer uma maratona. E aí foi o que ele criou os novos hábitos, porque os novos hábitos têm tudo a ver com a reprogramação. Primeiro você reprograma a emoção, mas você tem que criar um hábito diferente de pensamento e de ação para aquilo não voltar. Porque você pode reprogramar o seu passado, por que você está voltando toda hora na terapia? Porque reprogramou o passado, mas mudou as crenças. Então, quer dizer, mudou a crença, mas não está criando novas crenças positivas para substituir o vazio daquela. Gente, vai cair a live e eu vou voltar, porque esse tema é muito forte e a gente vai terminar ele na próxima live, tá? Já subimos de novo, voltem para a próxima.